Graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Daniel Lewandowski e aqui no meu canal eu prometi trazer respostas a perguntas polêmicas que pudessem me fazer. E nessa semana, mais uma pergunta polêmica e eu prometi. Como eu prometi, vamos lá, eu quero responder. Em um grupo de WhatsApp aqui, que eu mando alguns devocionais diários, alguém fez uma pergunta: Pastor, a respeito da confissão positiva, o que se pode aproveitar? É bíblico isso ou não? Palavras de ordem, palavras de declaração, palavras proféticas, liberar palavras. Pastor, o que se pode aproveitar disso? É um tema bíblico, pastor? Sim ou não? Esta foi a pergunta vinda aí de um grupo de WhatsApp que o irmão me fez. Ok, vamos lá. E como eu sempre digo, viu? Não vale a minha opinião, o que vale é a interpretação bíblica. Brigue com a Bíblia depois, viu? Certo, queridos? Então eu quero falar também um pouquinho da história dessa questão da confissão positiva que no nosso país aqui chegou também por influência de Ezek Kenyor, esse homem aí, mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, ele adotou esse, essa forma, né, de fazer declarações positivas. Como, por exemplo, eu declaro saúde sobre a sua vida, eu declaro prosperidade, ou eu rejeito essa doença, né? Mais ou menos nesta linha. E a linha que ele adotou é a linha do construtualismo, que diz que as palavras, mesmo que estando na Bíblia, a gente não precisa guardar muito bem o seu contexto, que elas são vivas em si, que elas têm um sentido, que elas têm um propósito apontando. Então, aí se trouxe uma linha de pensamento que diz que as palavras têm poder. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, é um livro muito famoso e eu agora não lembro o autor, até deveria ter pesquisado, mas é bem dentro dessa linha aí. As palavras têm poder. E também o livro, um best-seller de Honda, é que O Segredo, que fala sobre o segredo das palavras, que o segredo está aí, no sentido das palavras e de que forma nós falamos a respeito dessas palavras. Eu li um livro na década de 90, eu li um livro do Paul Yong-cho chamado A Quarta Dimensão. Eu acho que muita gente já leu esse livro, né? E conhece esse livro. O Paul Yong-cho é um pastor, se não me engano, da Coreia, né? Não me lembro igual a Coreia agora do Norte, do Sul, mas ele é um pastor da linha neopentecostal que escreveu esse livro A Quarta Dimensão e que trouxe relatos a respeito de oração. Esse livro, em suma, falava ou fala sobre oração. Mas tem um detalhe: ele fala que nós precisamos falar para Deus, né? Que, por exemplo, a nossa casa, como que a gente quer a casa? Quer branca, quer azul, quer amarela? Em qual estado tu quer essa casa? Que número tem essa casa? Que rua vai ser? Por detalhes, né? Ele utiliza até o exemplo da bicicleta, de como foi pedida essa bicicleta para assim receber. Por quê? Porque lá no final da sua explicação ele diz que as nossas palavras, elas têm poder também. Dentro disso, queridos, vocês conhecem aí com certeza o Benihim. Benihim, ele fala o seguinte, tem uma frase que eu anotei aqui, que o Benihim diz o seguinte, dentro dessa linha aqui da confissão positiva, tá? O Benihim diz assim, ó, não diga que você tem um Deus, mas que você é um Deus. E ele ensina, através desta frase, que nós somos criaturas de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, e que Deus se utilizou da palavra, do bará, e criou todas as coisas. E por conseguinte, nós, que somos filhos de Deus, podemos também declarar palavras de criação e que estas palavras em si mesmas, elas têm poder. Olha aí, e que sutil, né? Esse ensinamento. Benihim
e outros mais, queridos, no nosso país, aqui na década de 80, 90, alguns vão se lembrar aí do ministério de Valnice Milhomes, que foi uma mulher que teve um grande ministério. Eu não sei como é que está hoje, né? Mas até mesmo ela fundou esse ministério com um nome chamado Palavra da Fé, porque ela também acredita na confissão positiva. Ela acredita que através da fé, declarando palavras positivas, tudo isso pode de fato acontecer. Então foi inaugurado ali na década de 80 o Ministério Palavra da Fé. Eu não sei se hoje ainda continua, se é esse nome ainda, mas foi de Valnice Milhomes. E também dentro disso vem R.R. Soares, eu anotei aqui, Kenneth Hagin, né, que foi um homem também que traz essa linha da confissão positiva, de palavras declarativas, né, que acreditam que estas palavras em si têm poder. E dentro disso, gente, olha como isso toma uma proporção grande, assim, né? Isso vem culminar aí na teologia da batalha espiritual, que diz também, né, dentre tantas coisas, diz também que se alguém receber uma palavra negativa, uma palavra de maldição, essa pessoa precisa quebrar essa maldição, porque ela recebeu essa palavra ruim, né? Essa palavra negativa. Queridos, o que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Na verdade, a palavra de Deus não fala muita coisa a respeito disso. A palavra de Deus fala que, por exemplo, eu nunca vi Jesus ensinar que nós deveríamos falar palavras declarativas ou palavras de fé. Ele simplesmente pregava o evangelho puro e simples. Ele simplesmente ensinava a guardar todas as coisas, e o que o Senhor Jesus de fato declarou para nós foi o seu ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso o Senhor, sim, declarou, né? Ele produziu fé. Eu não quero dizer com isso também, queridos, que o Senhor Jesus, ou que através da palavra de Deus não haja cura, não haja libertação. É claro que há a salvação, né? A palavra de Deus, ela traz sim essa fé no nosso coração, esse desejo, né, de que as coisas ocorram bem, mas nós não podemos esquecer que mesmo que nós venhamos pedir, e até pedir em nome de Jesus, porque é uma doutrina bíblica pedir em nome de Jesus, lá no finalzinho nós não podemos nos esquecer de dizer o seguinte: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim como o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, meus amados, eu não vejo um fundamento bíblico, até porque se eu declarar, por exemplo, eu rejeitar uma doença, né, eu rejeito essa doença, eu declaro e rejeito essa doença, mas e se for da vontade de Deus, que essa doença venha sobre mim ou sobre alguém, né, nós sabemos que tudo que acontece em nossa vida é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo tem a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, certo? Então, esses movimentos, eles existem. E o que aqui, continuando, respondendo, né, a pergunta do irmão, o que se pode aproveitar disso tudo? Queridos, nem todo movimento ele é 100% desprezível, não é mesmo? Entenda bem o que eu vou falar. O que nós podemos colher de bem disso aí? Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Isso é fato. Nós podemos machucar alguém com as nossas palavras. Eu não posso dizer que as nossas palavras têm poder. Não, o que eu posso te dizer é que a palavra de Deus tem poder. O que eu posso dizer para você é que nós orando em Cristo Jesus e sendo obedientes a Deus, esta oração em si mesma, ela produz, de certa forma, poder sobre nós, porque nós estamos debaixo de uma legalidade de Deus, nós estamos obedientes e temos uma fé viva,
no nosso coração. Mas eu não posso dizer para você que as nossas palavras têm poder. Entretanto, eu preciso dizer para você, cuide com as suas palavras. Você pode, de novo, machucar, ferir, você pode magoar alguém, não é mesmo? Alguém pode guardar esta palavra negativa sobre a sua vida. E assim como eu tenho que cuidar também sobre hiperpalavras, superpalavras que saem da minha boca, declarando, até mesmo afirmando aquilo que às vezes Deus nem falou. O certo é, de tudo isso que eu estou falando, o seguinte: guarda bem isso que eu estou falando, que cada um de nós vai prestar contas a Deus sobre tudo aquilo que nós proferimos, que nós falamos. Outra questão importante é que a palavra de Deus diz que nós não devemos acrescentar nada nem tirar nada dela, e com isso nós devemos ter cuidado. Portanto, meus amados, cuide-se com as suas palavras, que as suas palavras sejam palavras de bênção, né? Que sejam palavras animadoras, que sejam palavras de alegria, que você possa abençoar as pessoas, sim, através das suas palavras. Como eu sempre digo, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Está na palavra de Deus. Às vezes a gente entra numa cidade e vê a seguinte placa: cidade tal é do Senhor Jesus, né? País tal é do Senhor Jesus. Queridos, nós sabemos, né? Esse é o desejo nosso para com essa cidade, para com essa nação. Entretanto, nós sabemos que tudo isso vai se tornar perfeito quando Cristo voltar na face da terra. Então, guarde bem as tuas palavras, guarda o teu coração, né? Porque dele procede todas as coisas, tá bom? Respondido ao irmão aí, que o Senhor te abençoe cada vez mais e que você possa, sim, falar palavras abençoadoras aos teus filhos, aos teus irmãos, à tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, continue fazendo perguntas e inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, tá bom? E deixe o seu comentário aí no vídeo também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.